Oi, crianças! Vamos iniciar a nossa aula de geografia, ok? Hoje nós vamos falar sobre o tempo atmosférico. Tempo atmosférico. Mas antes nós vamos ver a correção, né? Temos duas questões. Lembra que você precisa copiar no seu caderno de geografia, ok? De acordo com o texto, diga o que aconteceu com a vegetação de Brasília depois da chuva. A vegetação ficou verde e brotaram frutas silvestres. A 2, ela é o quê? Ela é particular, ela é pessoal, ela é sua, porque você vai dizer se você já observou no lugar aqui de onde nós moramos, né? Aqui em Manaus, se ocorre um período mais de chuva ou se há tempo que é menos chuvoso, ok? Aí você vai escrever aí o período que faz mais frio e o período em que faz mais calor, tá bom? Aí você vai escrever, não tem como conversar com um colega, então você vai escrever aí a sua opinião, certo? Aí nós vamos iniciar. Tempo atmosférico. O tempo atmosférico é o que? É o estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. Para determiná-lo, faz-se com Então, a constatação dos fenômenos atmosféricos, o elemento do clima, como a temperatura, a pressão, o vento, umidade, a precipitação, como a chuva, o granizo e neve. O comportamento do tempo atmosférico de um lugar é preciso o quê? Considerar as variáveis como a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade relativa, precipitação do vento. São utilizados instrumentos como termômetro, barômetro, anemômetro e pluviômetro. Atualmente, as imagens de satélite possibilitam observar rapidamente as mudanças na movimentação das massas de ar. Então, através disso, nós temos o tempo atmosférico, através das mudanças no movimento da massa de ar. Então, o satélite, ele consegue perceber essas mudanças. E com esses instrumentos, nós conseguimos medir a temperatura do nosso ambiente. Você já esteve em uma situação como essa mostrada aí na imagem a seguir? Você já passou por uma situação dessa, ó? Lá na cidade de São Paulo, durante um dia chuvoso em 2017, olha só o que está acontecendo aí. Uma chuva boa, há vento, bastante vento, e o vento fez o quê? Virou a sombrinha dessa senhora. Então, ela está desesperadamente ficando toda molhada e a sombrinha aí, ó, ajudando muito ela ficar atrapalhada, né? Mas a culpa não é da sombrinha, né? A culpa é da chuva e o vento ao mesmo tempo. E nesse momento aí, você que tá a pé aí, é um pior momento aí. Que bom que vocês ainda não viveram esse momento. Eu já vivi, é muito ruim. Olha essa outra imagem. Um dia ensolarado, com temperatura elevada em Teresina, no estado de Piauí, em 2015. Olha o quanto graus.
45 graus. Vocês já passaram aqui em Manaus com a temperatura dessa, 45 graus aí, ó. Não tem ninguém aí querendo tomar banho aí nessa praça, né? E se tivesse uma piscina, tava todo mundo dentro da piscina, porque, gente, ó, é 45 graus. As pessoas já ficam desesperadas quando o Manaus está com 40 graus. Imagine 45 graus, gente. Imagine, não tem nem vento, as plantas estão paradas, paradinha. Então, imagine o calor que está aí, né? É um tempo bem ensolarado mesmo para estar 45 graus. Pois todo mundo fechado, os vidros fechados que estão com ar ligado. Então, o tempo atmosférico, ele se refere a quê? Às condições da atmosfera, em um momento em que determinado lugar da superfície terrestre. Por exemplo, quando dizemos que o tempo está chuvoso, o tempo está muito seco, estamos citando o quê? A característica do tempo atmosférico, certo? Observamos em um lugar em um determinado momento. Então, de manhã pode estar chovendo, rapidinho a chuva passa e vem aquele sol. Então, isso é o que? É o tempo atmosférico. Portanto, caracteriza as condições momentâneas do atmosférico, certo? Então, quando o atmosférico está sem nuvem, o que vem? O sol, aquele dia ensolarado. Quando começa a encher de nuvem o nosso atmosférico, quem é que vai aparecer? A chuva, certo? E quando não aparece nem um pouquinho das nuvens, o que vem? A seca, muito sol, e vai ocasionar a seca. E quando vem uma chuva sólida, quem é que vai vir? A neve, o granizo. Então, isso é o tempo atmosférico, perfeito? Então, quando precisamos tratar as condições do clima, a diferença entre o tempo e o clima. O clima nós vamos estudar em outra aula, ok? Então, o que nós podemos perceber, se o tempo define o estado momentâneo do atmosférico, o clima o que vai fazer? O clima ele vai caracterizar esse conjunto das condições atmosféricas, observando que em determinado lugar, um longo de vários anos, como a ocorrência de ventos, muita seca, muita chuva, muito frio, muito calor. Então, quando passa assim um mês, tá, muito dia, aí nós vamos falar sobre clima. Mas quando é momentâneo, rapidinho, já vai mudando, já fica muito vento, já fica muita chuva, já fica muito sol. É o tempo atmosférico, ok? Quando nós falamos, hoje o tempo está chuvoso, eu não falo o clima está chuvoso, é tempo. Então, clima é voltado para algo que é mais longo, certo? Longo de vários dias, perfeito? Aí nós temos durante o ano vários climas. E também nós podemos perceber isso, na próxima aula você vai ver, as regiões, certo? Dependendo das regiões, que clima é essa região. E o clima ele vai variar sempre com a vegetação. E o tempo não. O tempo chuvoso, as plantas vão ficar lindas. O tempo ensolarado, se não for muito tempo, as folhas estão cheias de fotossíntese, né? Vai liberar mais oxigênio. E depois vem a chuva. E depois vem o sol, ok? O que é tempo?
tempo é baseado na observação de gases atmosféricos, as suas mudanças de estados e seu movimento. Para fazer as previsões, a pressão média, medição de temperatura, umidade, avaliar e estudar o vento. Como medimos a pressão? A pressão ela vai corresponder sobre as alterações do peso no ar em determinado local e altitude, tá? Altitude. A pressão ela é um indicador da mudança do tempo. Abaixo de 1015 amperes é uma depressão. O tempo está úmido acima de 1015 amperes. Existe uma anticiclone, que é o clima agradável seco. O peso do ar hectopascal, embora o nível de mercúrio ainda está em disposição mecânicos. E esse instrumento para medir a pressão atmosférica é o barômetro. O vento, ele é um movimento horizontal de ar resultante da distribuição da pressão atmosférica e a superfície da Terra. O vento é caracterizado pela sua velocidade e direção. Então, clima e tempo. O clima, conjunto de condições meteorológicas de temperatura, precipitação, o vento, umidade, a depressão do ar, típica do estado médio da atmosfera, num determinado ponto da superfície terrestre. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. Para determiná-lo, faz-se a constatação do fenômeno atmosférico ou elemento do clima, a temperatura, a pressão, o vento, umidade e precipitações como chuva, granizo, a neve. Como esses fenômenos variam frequentemente até no mesmo dia, o tempo também vai variar constantemente. Aí você vai fazer essa atividade, certo? Você vai pesquisar a imagem de vento, de chuva, de seca, de frio e de calor. Você vai colar em seu caderno. Então, valendo 1 ponto no seu caderno. Aí você vai responder a página 111 também no caderno, certo? Então, você vai pesquisar a imagem, colar essas imagens no seu caderno e você vai responder a página 111 no caderno, tá? Ok? Não deixe de fazer suas atividades. Você precisa enviar suas atividades. Eu preciso saber se você está fazendo suas tarefas, certo? Então, tchau, criança, abraço, saudade. Não deixe de fazer tarefa, ouviu? Envie as fotos. Vai valer como ponto de participação. Tchau, crianças, abraço.